E a medida provisória que define a reformulação dos ministérios foi aprovada no Senado, segue agora para a sanção do presidente Lula. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber agora o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Marcelo. Prazer tê-lo conosco. Deputado, eu queria que o senhor falasse então desse balanço. Foi uma semana muito difícil para o governo. E como é que o governo conseguiu esse entendimento aí? O governo demonstrando muita fragilidade ainda, principalmente na Câmara. Eu acho que é a compreensão do momento que nós estamos vivendo. Ontem eu estava numa palestra aqui no Rio de Janeiro, as coisas mudaram muito de 2003, 2004 para cá. E até o Botafogo mudou, está aí, líder do Campeonato Brasileiro. Então eu tenho que compreender o novo momento. O Congresso Nacional hoje não é o Congresso de 20 anos atrás. É um Congresso empoderado, né? Inclusive quando foi criada a emenda individual, que fui eu o relator da matéria em 2014 para 2015, é exatamente no sentido de garantir a autonomia, que é uma premissa básica do Poder Legislativo. Então nós temos autonomia e harmonia. E a harmonia se constrói com diálogo. E o que falta ao atual governo é a capacidade de diálogo, de construção. Tanto é que quando a gente tem a percepção clara da necessidade que o país tem de votar as matérias, nós votamos. Nós votamos o arcabouço fiscal, porque é uma necessidade de dar ao mercado, né, aos empresários, a quem move a economia, uma segurança que o governo terá uma disciplina com os seus gastos, terá uma disciplina como vai se comportar diante, inclusive, da sua receita. Então, dentro dessa perspectiva, nós também votamos a reforma administrativa. Mas, lógico, que numa Casa Legislativa, com 513 deputados e 81 senadores, é natural que hajam mudanças com relação ao projeto apresentado pelo Poder Executivo. E o Poder Executivo tem que ter também a compreensão do papel do Legislativo no aprimoramento das matérias legislativas. Então, eu acho que faltou diálogo e compreensão desse novo papel, no equilíbrio, na equidade que os poderes precisam ter junto a governança do país. Deputado Danilo Forte, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Deputado, bom dia, satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Deputado, o governo, após a aprovação da MP dos ministérios, acabou colocando, né, os louros na articulação política do governo, demonstrando realmente que funcionou o trabalho da liderança do governo na casa, no parlamento. Agora, eu tenho a impressão que a leitura não é necessariamente essa. Eu fico com a impressão que o parlamento ele deu um sinal ao governo de que está disposto a dialogar, especialmente em temas que são caros à organização administrativa do governo, como era esse caso, mas que não está satisfeito com relação à forma republicana com que deveria se dar a relação de governo e parlamento. Qual que é a posição do senhor, especialmente sobre essa aprovação? Muito boa pergunta, Cristiano. Eu acho que a humildade é dos vencedores, mas a compreensão de harmonizar o país cabe a todos nós. E a harmonização vem pelo diálogo. O país não quer mais a polarização, não quer essa disputa Bolsonaro-Lula, não quer essa briga do presente com o passado. O país quer antecipar o futuro. O Brasil cansou de ser o país do futuro. E para ser o país do presente, a gente tem que ter uma pauta legislativa que corresponda exatamente aos anseios da população. Nós precisamos votar a reforma tributária urgentemente, ninguém aguenta essa carga tributária, todo mundo quer reduzir imposto, todo mundo quer simplificar essa pauta de tributos que nós temos, porque inviabiliza a competitividade do Brasil no resto do mundo. Né? Hoje teve um dado muito importante que eu tive acesso, o Brasil tem a participação no comércio de minério de ferro no mundo de 18%. Agora, quando você vai para o aço, só tem de 2%. E qual é a diferença do aço para o minério de ferro no comércio mundial? É industrialização, é energia barata. E nós temos a energia barata. E por que a gente não faz o aço? Porque a energia chega cara para o produtor, porque a carga tributária impede o Brasil de ter competitividade a nível do mundo
quando a gente podia ter um valor agregado que aumentaria em 6 vezes mais se, em vez de estar exportando o minério, estivesse exportando o aço. Só como um exemplo. Então, eu acho que a gente precisa exatamente fazer essa compreensão. E o governo não entendeu isso. O governo ainda está no palanque, ainda está na disputa eleitoral, no mesmo modelo que ele condenava do governo passado. E eu acho que o Congresso Nacional tem uma responsabilidade maior, porque está mais próximo da população. É mais fácil cobrar de mim, deputado, lá no Ceará, do que de cobrar do Lula, que é devedor do Nordeste. Inclusive, tem que ter uma pauta para o Nordeste nesse segmento da energia limpa, que até agora não apareceu, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer a pressão, né? E quem quiser comemorar, que comemore. Mas, para nós, o resultado é melhorar a condição de vida da população brasileira, que está muito sofrida com a inflação, com o desemprego, né? E com o achatamento salarial. Agora, deputado, o governo tinha inclusive extinto a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, né? Isso foi revertido na Câmara e o governo está colocando assim, sempre assim os líderes do governo, no Senado a gente vai refazer, no Senado. O senhor imagina mesmo que tudo que passou na Câmara, o governo terá condições de haver uma mudança significativa no Senado? Não, o Senado já votou. O Senado votou exatamente o que estava na Câmara, que comprovou aquela tese, inclusive, do ex-presidente Arthur Lira, que esse negócio das comissões especiais diminui o debate. Nós só tivemos 3 sessões da comissão especial. Uma para instalar a comissão, que não teve debate, uma audiência pública, que só foi uma, e a outra já para votar o relatório final. Isso em mais de 40 dias de tramitação. Então, quando você tinha a tramitação pela Câmara e depois pelo Senado, você tinha 60 dias na Câmara para debater e 30 no Senado. E o Senado teve que engolir o texto da Câmara. E reconhecimento seja feito. Eu fui o que mais lutei pela volta da FUNASA. Para matar o carrapato, não precisa matar o boi, né? Você tem que entender a história da Fundação Nacional de Saúde. Quem criou a FUNASA foi o ex-ministro Zé Serra. E a FUNASA faz saúde preventiva. E 1/3 da população brasileira bebe água, muitas vezes, servida, água sem tratamento. 2/3 da população brasileira não tem acesso a esgotamento sanitário tratado. No Brasil de hoje ainda se morre por diarreia, né? Ainda tem mortalidade infantil por doença de veiculação hídrica, num país com uma potência como essa. Então, a FUNASA atende aos municípios pequenos, abaixo de 50 mil habitantes. Eu fui presidente da FUNASA. Nós chegamos a atender 3.200 municípios na época que eu era presidente, de 2007 a 2010. Nós chegamos a fazer de investimentos em 2008 para 2009, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Se caiu a eficiência, é exatamente porque colocar na FUNASA gente que não estava preparada para esse desafio. Mas a gente precisa reestruturá-la e não extingui-la. Porque tiraram da FUNASA a saúde indígena e os indicadores de saúde indígena acabaram. A FUNASA, nos 5 anos que nós passamos lá, diminuiu a mortalidade infantil indígena em 50%. E quem disse isso não fui eu, Danilo Forte. Quem disse isso foi a doutora Zilda Arnes, a maior autoridade naquele momento em mortalidade infantil do país. A FUNASA erradicou a oncocercose nos Yanomamis, que estão abandonados hoje. E quem disse isso não fui eu. Quem nos, inclusive, homenageou foi a Fundação Carter, que o Jimmy Carter veio ao Brasil, o ex-presidente americano, me deu, inclusive, uma medalha pelo reconhecimento que nós tínhamos erradicado essa doença dos Yanomamis. E hoje os Yanomamis estão abandonados, morrendo desnutridos. Por quê? Porque tiraram a saúde indígena da FUNASA, criaram a saúde indígena no governo Dilma e simplesmente hoje nem indicador tem mais. Então, quer dizer, não é extinguindo uma fundação que tem história, que tem técnicos preparados e que precisa ser reestruturada, como todo o governo, que você vai resolver o problema. Pelo contrário, é dando eficiência à gestão pública e, ao mesmo tempo, acumulando toda a experiência vivida. Por que, Marcelo, você está aí tão bem liderando esse programa? Porque você já viveu do jornalismo todas as etapas. Exato. Então não adianta acabar uma instituição com tradição para botar uma nova que muitas vezes ainda vai patinar muito para aprender o seu ofício. Sem dúvida, agradecemos então a presença aqui na Jovem Pan do deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui na nossa programação.